Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas um grande hiperfoco meu são cachorros. Quem me acompanha pelo Instagram, inclusive eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem, eu vivo postando coisinha deles por lá, né? Então, pra quem me acompanha lá já tá ligado mais ou menos nesse hiperfoco meu. Mas eu tenho um outro grande hiperfoco que eu acho que assim, ninguém reparou, né? Tarô, assim, acho que ninguém quer imaginar assim que é o meu hiperfoco, né? Imagina. Mas, pasmem, é tarô. Quando eu estudava, eu acabei criando o hábito de ver tarô em tudo, por isso que a gente tá sempre falando de tarô. E agora que eu trabalho com o tarô todos os dias, eu continuo vendo cada vez mais camadas e camadas de tarô nas coisas, nas pessoas, nas situações, enfim, é uma grande cebola, como dizia o Shrek, mas é uma cebola tarológica. E eu percebi que em casa eu tenho cartas ambulantes. Toda vez que eu olho para os meus cachorros, inclusive eles não estão participando desse vídeo hoje porque eles são muito barulhentos, mas toda vez que eu olho para eles eu penso, cara, isso aqui é uma carta. Ou uma outra situação, nossa, isso aqui é uma outra carta. E eu fico nessa o dia inteiro. Mentira, não é o dia inteiro porque eu tenho que trabalhar, mas assim, é um entretenimento meu. E aí eu tava pensando, né, em roteiro para trazer para cá e tal, e eu pensei assim, e se eu juntasse os dois? Me agradou bastante essa ideia, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cartas que representam algumas raças, na minha opinião, e eu vou falar dos meus, num outro vídeo, na verdade. Vocês vão entender como vai funcionar a bagaça. Então fica comigo, que eu prometo que vai valer a pena. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô e eu gosto de relacionar as cartas com tudo porque eu acredito que o tarô não tá só dentro do baralho e é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo especificamente falando. Tarô e cachorro. Olha o que eu fui inventar, né, pra cabeça. Tô pensando aqui se eu vou arrumar treta com esse vídeo. Acho que não, né? Acho que não vai dar problema. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria dar alguns avisos importantes. O primeiro, eu tava escrevendo esse vídeo e o roteiro ficou simplesmente gigantesco, porque eu queria colocar muito mais raça do que seria possível num vídeo só. Então sim, vai ter parte 2 e possivelmente uma parte 3. O segundo aviso é que mesmo com parte 2 e parte 3, não vai dar pra falar de todas as raças, tá? Isso é impossível. Sim, eu estou pensando nos nossos queridos e amados vira-latas, que é o melhor cachorro que tenho, quero deixar muito claro aqui, porque nesse canal a gente exalta os sem raça definida. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar de algumas raças, não vou pegar ainda os nossos queridos vira-latas, esse vai ficar pro próximo vídeo. E sim, se vocês quiserem, eu posso pesquisar a respeito dos gatinhos também, aí eu vou ter que interrogar as minhas amigas gateiras, porque eu nunca tive gato, mas isso é possível, eu posso pensar nessa lista. Sim, é baseado inteiramente na minha única e exclusiva opinião, e também no estereótipo das raças, então não, eu não vou falar daquele Golden que o seu vizinho tem, que mordeu absolutamente todos os outros vizinhos. E também não vou falar daquele seu Pinscher que é adorável, o único da espécie, um exemplar raro. Não vou falar dele. Então, eu vou ficar aqui com os estereótipos. E eu acho que é só. Combinado? Combinado. Então, vamos pra lista? Bom, vamos começar com as raças, igual eu tava comentando pra vocês. E o primeiro que eu vou mencionar, na verdade, é meio que 2 em 1, entre aspas, porque são duas raças muito parecidas. Que é o Golden Retriever, ou Retriever, tanto faz do jeito que você quer falar aqui. E também o Labrador, ou Labradoido pros íntimos. O nosso querido Golden Retriever, sei lá. Eu gosto de pensar nele como uma carta do Sol e um 10 de copas. Ou um 6 de copas. Ou esse trio, né? Sol, 10 de copas, 6 de copas. Porque o estereótipo dessa raça é tipo afeto puro, alegria boba, amor, amor, amor. Assim, todos os cachorros, né? Mas assim, é muito. Exala demais. Exala tanto que o Golden meio que não tem individualidade. Ele se mistura assim com o seu dono ou com os outros cães que ele faz amizade ali. Então, assim, é uma alegria, é uma felicidade funcional. Ele tá sempre feliz, ele ama todo mundo, ele confia demais e tá sempre tudo bem. O Golden e essas 3 cartas é o tipo de energia que acha que todo mundo é amigo e que o mundo é um lugar seguro, principalmente o 10 de copas. Ou é aquela energia que acredita que todo mundo é bom até que se prove o contrário, tipo o 6 de copas. Então ele vive no presente, ele ama brincar, ele ama a gente, ele ama a vida, o universo e tudo mais. É o conforto emocional ambulante, assim. E como a carta do Sol também é muito associada a boas companhias, e o Golden é uma ótima companhia, nunca tive um, mas tenho amigos que têm, então faz todo sentido.
É tipo quando você pergunta pra ele, ou pras cartas no caso, né? Tá tudo bem? E a resposta é: nunca estive melhor. Todos os dias eu tô muito bem. Eu tô muito alegre, eu tô muito estável, eu tô muito afetuoso, eu tô muito disponível, tô muito ingênuo também. Eu amo todo mundo, eu acredito no melhor das pessoas e eu realmente acho que o mundo é um lugar seguro. Então é aquele tipo de vibe, de energia que ninguém desconfia, assim, ninguém vê motivo pra isso. Falta malícia? Falta. Bastante. Mas também falta sofrimento desnecessário, porque o Golden ele confia em todo mundo, acredita em todo mundo e ele ama sem critério. Inclusive, ele acredita até que você vai deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque vai que, né? Inclusive, você não quer desapontar o Golden, ele vai ficar muito bolado se você não fizer isso. Então, coopera com a gente, coopera com o Golden e aperta esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, a sequência desse vídeo aqui. O Golden vai ficar muito feliz com você, você não quer desapontar esse Golden. Tá, eu falei muito do Golden, agora eu quero falar do Labradoido. Bom, aqui eu penso muito pro Labradoido, talvez uma mistura de 9 de ouros com Cavaleiro de Copas. É porque ele traz muito sim, de afeto, claro, essa vibe do afeto, mas eu também vejo muito no Labrador aquela vibe do conforto do 9 de ouros. Ama comida, ama carinho, ama sofá, ama atenção. É a prosperidade em formato de apego emocional ali. Mas, dependendo do dia, esse Labrador ele combina muito com a carta do Louco e o 3 de Copas. Porque aí ele vira aquele entusiasmo além da conta, sabe? Sabe quando você fala fininho e aí o cachorro fica hypado e aí você joga bolinha e tipo, nossa, é o melhor dia da vida dele. Então é totalmente, assim, felicidade caótica, assim. Ele topa tudo, ele não pensa duas vezes, ele ama estar em grupo e ele sempre acha que tudo vai dar certo. Às vezes ele exagera, né? Mas nunca é por maldade, assim. É só, tipo, excesso de alegria, assim, quando ele te derruba no chão, por exemplo. Se bem que eu acho que ele é um cachorro bem apegado também, né? Então tem aquela coisa do apego. Mas o Labrador, ele também tem aquela de não querer só estar bem. Ele quer estar bem com alguém e de preferência com você, né? Eu acho que o único ponto negativo, além dele ser, tipo, gigantesco e destrambelhado, é, assim, justamente essa parte do excesso. Porque aí é excesso de apego, excesso de amor, excesso, sabe? Se bem que cachorro é maravilhoso, né? Acho que isso não seria um problema. Mas enfim. Tá, agora eu vou sair um pouco desse tamanho gigante e eu quero ir pro pequenininho. Então eu vou falar um pouquinho do Yorkshire. Primeiro eu tinha pensado que Yorkshire era tipo o imperador com página de espadas. Mas aí depois eu olhei pra cara dele e aí eu pensei, não, isso aqui é muito carta da imperatriz. Ele é pequeno, mas ele é mandão. Segundo ouvi. Segundo fontes, né? Vozes da minha cabeça. Mas é aquele tipo de cachorro, tal qual a grande maioria das raças pequenas, que acha que é grande, que age como se ele fosse o CEO da empresa. E ele late como se ele tivesse essa autoridade, mesmo que seja fininho. Então ele é pequeno no corpo, mas ele é gigantesco na opinião. E isso é muito página de espadas. Isso quando ele não é o responsável por esquerar os outros cachorros do bairro, né? Que seria muito página de espadas também. Mas enfim. Mas carta da Imperatriz porque ele é elegante e vaidoso, apesar de ser atento a tudo. Então ele tá sempre observando, julgando e depois decidindo se ele vai gostar de você. Então é muito aquela pegada de tipo, delicado só na aparência, sabe? Ele acha que ele é grande. E mais, ele acha que manda. Claro que ele acha que manda. Então ele observa tudo, ele comenta, no caso, late a tudo, ele reage a tudo. Ele é pequeno no corpo, mas ele é gigante no ego e na opinião. E ele late como quem, tipo... como se a palavra final fosse dele, tá ligado? Então, basicamente, ele é muito mais página de espadas do que Imperatriz. E ele é Imperatriz só porque ele é pomposinho. E vaidoso. Só. Agora a gente vai falar dele. Do famoso 50% ódio e 50% tremedeira. A gente vai falar do Pinscher. Bom, eu confesso que eu pensei aqui a carta do diabo com o 5 de paus, mas eu acho que o diabo é muita forçação, assim. Mas vou deixar, vou me manter aqui na minha primeira lista. Eu peguei o diabo mais porque ele é, tipo, caótico, assim. Ele tem cara de ser fofo, mas, assim, na grande maioria das vezes o Pinscher, ele vai, tipo, ele comeria teu dedo se ele pudesse, sabe? E ele tentaria. Então é bem aquela coisa da aparência, de você ser enganado pela aparência, que é muito carta do diabo. Mas o 5 de paus faz muito mais sentido, porque é não necessariamente pela ansiedade, porque ele também é, mas é porque ele tá sempre naquele estado de caos, sempre pronto pra arrumar uma briga. Então ele tá assim, em constante defesa, naquela energia de tô pronto pra uma guerra, e é muito aquela frase de tipo, Pinscher não escolhe a violência escolhe o Pinscher. Fala pra mim se eu tô errada, bota aí no comentário, duvido que você faz isso. Mas eu acho que eu colocaria uma pitadinha de Cavaleiro de Paus também, por conta do drama, da reação exagerada, zero paciência, tudo é urgente, tudo é uma ameaça, tudo tem que ter uma energia explosiva, reativa, intensa, sabe, de não medir força, só reage, tipo, não penso, só vou reagir. Então acho que eu colocaria um pouquinho de Cavaleiro de Paus, assim.
colocaria. Porque pensa, o Pinscher ele vive como se ele estivesse em guerra mesmo quando tá tudo bem, quando tá tudo calmo. Então ele vai acumulando tensão naquele corpo minúsculo dele. Então é aquilo, 50% ódio, 50% tremedeira, não é o Pinscher que escolhe a violência escolhe ele, enfim. Aí aqui a gente vai pro primo dele em tamanho, que é o Chihuahua. Eu acho que eu colocaria a carta da torre com rainha de paus, assim, pensando aqui. Acho que também por conta da intensidade emocional, pelo drama, pela reação exagerada, zero controle de volume, tanto pela torre quanto pela rainha de paus. A mesma vibe de tudo ser uma ameaça real, tá ligado? Mas dá pra pensar numa outra combinação de possibilidade, que é tipo 4 de ouros com 9 de espadas. Aqui a gente vê a ansiedade como um rótulo de personalidade mesmo. Extremamente apegado, extremamente possessivo e obviamente emocionalmente intenso. Ele também vive no modo alerta ao máximo, ele sente muito amor, é muito profundo, mas também é cheio de tensão, assim. Então eu fico na dúvida se eu fico com torre, rainha de paus ou 4 de ouros e 9 de espadas. Tudo é intenso, tudo é pessoal, tudo é uma ameaça real. O Chihuahua, ele age como se o mundo ele tivesse sempre prestes a acabar, assim. A gente tem drama, a gente tem teatralidade, a gente tem, de novo, zero controle de volume. Nossa, como esse cachorro late, pelo amor de Deus. E assim, falando assim, faz muito mais sentido pensar no 4 de ouros com 9 de espadas, né? Mas eu quis colocar a carta da torre porque, tipo, é como se tudo tivesse o potencial de ser um grande evento catastrófico pra esse cachorro, sabe? Então, por isso que eu quis deixar a torre. E vou falar do queridinho de muita gente, que é o Border Collie. Pensei na carta do mago com 8 de ouros, porque esse cachorro ele tem que ser hiper funcional, ele precisa trabalhar, senão ele enlouquece. Porque se ele não tiver uma tarefa, ele cria uma tarefa, ele chega assim pra você com uma lista de afazeres assim que ele quer dar cabo. Então é isso. E obviamente ele é muito inteligente e se movimenta muito. Então ele é trabalhador, ele é focado, ele aprende rápido, ele precisa de um propósito. Ele tem a mente afiada demais pra ficar parado. Então eu falei esse negócio de se não tiver tarefa, ele cria uma tarefa, mas da mesma forma que se não tiver um problema, ele resolve o problema que nem existiu ainda. Sempre ativo, sempre focado, aquela capacidade absurda. Mas que corre o risco do esgotamento também, né? Que quem aguenta. Então eu pensei muito no mago pela versatilidade, no 8 de ouros pela dedicação, pelo foco. E eu acho que essa é uma boa combinação, porque vai dizer muito que o Border Collie é tão produtivo que ele não sabe parar, assim. E aí o talento dele pode gerar uma ansiedade ou um perfeccionismo ali lá na frente, mas enfim. Bom, mas até esse momento aqui do vídeo, a gente falou sobre um comportamento que todo mundo já meio que espera, todo mundo já meio conhece, é realmente bem estereotipado. Mas no próximo vídeo, a parte 2 desse aqui, eu vou falar das raças que todo mundo julga errado, que parece uma coisa, mas não é. E também quero falar dos vira-latas, porque até agora eu não falei do patrimônio brasileiro, que é o vira-lata caramelo, nem do vira-lata mais injustiçado, que é o fiapo de manga. Então esse primeiro vídeo aqui foi mais um gostinho para falar aqui dessas raças, e no próximo eu vou abordar o restante da lista das raças e também os vira-latinhas. E eu, se eu fosse você, eu acompanhava o próximo vídeo. Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo dessa série Tarô e Cachorros. Os próximos eles vão ter um temperinho um pouco a mais aqui. E é um vídeo realmente mais divertido, para dar uma quebrada ali. Os outros 2 últimos vídeos foram assuntos um pouco mais pesados. E realmente cachorros é o meu hiperfoco, então eu espero que seja de vocês também, que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de deixar o comentário, de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Tchau!